Estimados agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, eu sou Arovel, agente comunitário de saúde em Araci, Bahia. Falarei aqui sobre a disciplina 18 do curso Saúde com a Gente, que já está disponível. Trata aí do tema sobre saúde, sobre doenças emergentes e reemergentes na realidade brasileira. Então, ao tratar desse assunto, doenças emergentes e reemergentes, falarei aqui agora um pouquinho sobre o que é que pede a disciplina, quais são aí as tarefas, os compromissos que nós temos, e também abordarei sobre o tema, sobre doenças emergentes e reemergentes. Prezados colegas, eu já peço aí a sua contribuição em ativar o sininho, se você ainda não fez isso, ou mesmo compartilhar. É essa a sua contrapartida e é essa a nossa parceria. Bem, inicialmente a disciplina ela não está apresentando atividade presencial, que é aquela entrega de tarefa em que pede que nós façamos, juntamente ali acompanhado pela preceptora. Mas inicialmente não apresentou, mas eu já recomendo aí que os colegas fiquem atentos, que se fizer atividade já no primeiro dia que foi disponibilizada e ainda não tiver atividade presencial, mas volte aí no decorrer da semana, preste atenção, porque pode ser que nos dias seguintes essa atividade venha a ficar disponível e você precise também realizá-la. Então, inicialmente temos apenas a atividade avaliativa, que nós já estamos habituados a fazer. Temos também o fórum, e o fórum não está pedindo também nenhuma análise de caso, nenhuma atividade específica. Portanto, a nota do fórum ela vai ser basicamente a frequência, ou seja, assim que você entra no fórum e comenta alguma coisa, já considera como atividade realizada. Portanto, também aí não precisa se preocupar em produzir um texto longo, em fazer uma análise muito criteriosa. E o que nós temos mesmo na disciplina, basicamente assim, no primeiro dia em que foi disponibilizada, é isso: atividade avaliativa, o fórum, que sempre haverá disponível, mas também não está dizendo que temos que entregar nada, beleza? Que fique claro isso. Mas sobre a atividade avaliativa eu recomendo que olhe depois, porque foi assim na disciplina anterior. Inclusive eu fiz esse alerta, disciplina 16 na verdade. Eu disse que poderia voltar a ficar disponível, realmente algumas horas depois, ali na parte da tarde, no dia seguinte, já estava disponível a atividade avaliativa. Então, eu acredito que vai ser assim também com a disciplina 18. Bem, eu vou falar aqui primeiramente sobre o que é o tema, né, que nós estamos aí estudando, e depois eu vou comentar aqui sobre a participação no fórum. O que é que você deve também lá comentar no fórum. Não está pedindo análise de caso, mas é necessário você ir lá e fazer algum comentário breve para contabilizar como frequência. Antes, porém, falarei sobre o tema, sobre as doenças emergentes e reemergentes na realidade brasileira. Bem, na sociedade brasileira, na realidade brasileira, o tema ele vai trazer ali para o ACS, para o ACE, aquela atenção em que nós devemos estar atentos a diversas situações de doenças. Então, sobretudo aquelas que aparentemente já foram controladas, mas a disciplina vem chamar a atenção que estas podem voltar a acontecer, podem voltar a acometer a população brasileira novamente. E também as doenças emergentes, são aquelas em que estamos agora, tipo como no patamar em que elas estão iniciando, que elas estão surgindo. Um exemplo disso é a Covid-19, né, que é emergente, né, porque não aconteceu ainda, não havia acontecido no passado, então é um vírus novo. Claro que o coronavírus ele já foi estudado em outras situações, mas o tipo do vírus ou subtipo ele é novo, então é emergente. Mas o estudo de coronavírus ele já existia, sobretudo ali relacionado até mesmo a animais. Assim como outras doenças, como é o caso da influenza, né, que é gripe, em que em dados momentos ela volta, mas pode voltar com um novo subtipo do vírus. Então, às vezes é considerada doença emergente ou também pode ser considerada reemergente, ou seja, que estava controlada, que já aconteceu, deixou de acontecer em determinado período e que voltou a acontecer novamente casos, né? Por exemplo, uma doença aí reemergente é o sarampo. O sarampo
em que praticamente ali na década de 70 ele já foi controlado no Brasil, né? Tivemos o ápice também do sarampo, e ali a partir da década de 70, né, com a intensificação das políticas públicas, sobretudo da vacinação, aperfeiçoamento a partir da criação do SUS, então algumas doenças elas foram praticamente ali eliminadas, né? Mas infelizmente, devido à resistência de parte da população em não se vacinar, essas doenças elas acabam voltando, já que mesmo tendo sido eliminada no Brasil a existência de casos, mas elas também existem em outros países e há o fluxo, né, de pessoas, a globalização, o capitalismo providencia isso, que é o constante contato, né, de pessoas de outras nações, por exemplo aqui no Brasil. Então acaba também ali o fluxo também de navios, né, de mercadoria, do comércio, que também são portas de entradas, né, de diversas doenças, de determinados problemas que não existiam aqui, que passam a existir. Então, por exemplo, outras doenças aí que praticamente existem constantemente, como é o caso da tuberculose, ela foi ali emergente, por exemplo, ali no século XIX, tivemos ali 1850, naquela década também o ápice também da tuberculose, lembrando que não havia ainda a cura, né, para a tuberculose, praticamente ali o tratamento, que não se conhecia nem mesmo qual era a origem da doença. Então depois passou a ter noção que era origem, era uma bactéria. Então eu até falei isso em um vídeo passado aqui sobre vírus e bactérias. É importante você ver também aí no canal para entender a diferença. Outras doenças que são emergentes, por exemplo, temos a questão aí de a malária. Ela é também praticamente em algumas regiões ela continua sendo uma doença ali reemergente, ou seja, que volta com força, né? Sobretudo na região norte, né? Em que em dados momentos já esteve mais alto. Há um controle, mas ainda não é uma doença que tenha, por exemplo, a vacina que possa combater, e nem tampouco ali combater os vetores. Então são doenças aí que continuam, e um exemplo de doença reemergente é o sarampo. Emergente é que surgiu agora, como é o caso da Covid, como foi, por exemplo, emergente a AIDS na década de 80. Então são doenças que têm um ápice, tem um surto ou uma pandemia, né? O surto quando atinge a nível local, a epidemia quando atinge um nível maior, um nível regional, tipo um estado ou uma nação, e pandemia quando é nível global, ou seja, quando atinge ali não apenas um país, mas um grupo de países ou o mundo todo, como foi o caso agora da Covid-19. Então nós temos aí esses 3 estágios também, e por isso que esse estudo aí vai nos possibilitar conhecer um pouquinho aí a origem das doenças. É interessante ler o e-book, um material muito bom. Se você não quer ler o e-book, também tem um vídeo aí no canal. Você clica aí no nome do canal, depois você clica em vídeos e você vai ver lá como baixar um aplicativo para ler PDF. Tem lá o TTS Riad, READ. Se você escrever assim na Play Store aí você vai achar, e você baixa e ele consegue ler aí o documento. Ao clicar no PDF que você acabou de baixar da disciplina e o e-book, lá vai aparecer para abrir com o TTS. E aí você clica nele, depois clica na setinha lá de play do vídeo e ele vai ler para você parte aí do conteúdo. Então não é o 100%, mas te ajuda se você também não consegue ler tudo pelo celular ou pelo tablet. Então, colegas, fiquemos atentos aí à disciplina, e falarei agora sobre a questão da sua participação no fórum. Lembrando que a atividade presencial ela pode vir a ficar disponível ainda, então preste atenção. E se ficar disponível, farei vídeo aqui também sobre ela. Já a questão aí do fórum, eu recomendo que você vá lá, faça uma breve saudação, né? Uma breve saudação é aquele bom dia, aquela boa tarde, dizer e dar a sua impressão sobre a disciplina. Então você vai falar brevemente o que você entendeu, ou se você tem alguma dúvida, também você pode ir lá e questionar. Aí a sua tutora ela deve responder para você ou dar alguma indicação sobre a sua dúvida. Ou também os colegas podem contribuir um com o outro, ajudando ali, interagindo também entre eles, né? Portanto, você vai lá e diz a impressão. Então você vai dizer lá que é importante, pode citar assim, bom dia, boa tarde. Essa disciplina é importante porque vai nos propiciar conhecer
diferentes realidades referentes às doenças, épocas em que elas estiveram emergentes, assim como momentos também que reemergiam, né? Reemergiam, uma palavra um pouco diferente, né? Na sociedade brasileira. E pode citar casos, né, por exemplo, o sarampo, se você quiser citar, né, que é uma doença que preocupa bastante. Então você pode dizer que é importante essa disciplina, que vai chamar atenção ali, sobretudo para vacinas. Então você pode dar um exemplo assim, né? Você vai dizer, achei interessante a disciplina porque ela chama atenção para situações de doenças em que acabam voltando depois de algum tempo de estarem controladas ou até mesmo erradicadas. Por isso que é importante a vacinação. O nosso trabalho é fundamental, pois fazemos esse trabalho de conscientização constantemente. Pronto, você já comentou. Então é com suas palavras que você vai comentar do jeito que você achar. Não tem certo nem errado, digamos assim, um único certo, mas tem sim a forma que você fazer, ela é a correta, mas não tem uma única forma correta. Então fique à vontade aí para dar a sua impressão. Se você também não entendeu alguma coisa, você vai lá e comenta. Ah, não entendi sobre tal doença, não entendi o que o e-book está falando sobre a doença reemergente. Aí você pode falar sobre isso, beleza? Então é isso, essa disciplina vai chamar atenção aí, sobretudo, mobilizar nossos servidores, sobretudo para a questão aí da vacinação. Volta em si um tema, um foco para a vacinação, porque a partir de que a população deixa de se vacinar, acaba voltando algumas doenças. Então você que vai fazer a sua visita aí, particularmente o ARCS, você tem sim que citar esses exemplos que você está estudando no curso. Então lembre aí de que o curso está dizendo nessa disciplina 18 sobre doenças reemergentes, ou seja, aquelas que estavam erradicadas, controladas e voltaram a acometer a população brasileira. E aí você pode ver lá no e-book e citar o exemplo do sarampo, que é uma doença em que já estava controlada. O Brasil tinha ali inclusive o reconhecimento mundial de que havia controlado essa doença, mas por falta da vacinação, em que muitas pessoas têm resistências, sobretudo aí agora na era da informação, em que todas as pessoas podem dar opinião e aí leva a informação ou para o bem ou para o mal. Então há muita opinião aí controversa que se espalha pelas redes sociais, infelizmente, e muitas delas falam sobre a vacinação, aquelas pessoas que são anti-vacina. Então você pode aí citar esses exemplos do que está lá no e-book. Leia assim o e-book, vai trazer aí importantes conhecimentos. Então a participação no fórum ela é simples, como eu disse aí, você pode citar até exemplos aí, dependendo da sua região, se tem alguma doença aí reemergente, que já acometeu aí muitos anos atrás e que agora está voltando. Então fique a critério aí seu de você querer trazer alguma contribuição, beleza? Até porque o que você postar também os colegas vão ler e isso contribui. Então, se você quiser citar algum exemplo aí da sua área de trabalho, alguma doença que não acontecia e que recentemente voltou a acontecer. Então, a exemplo, se teve casos aí, por exemplo, do próprio sarampo, ou se teve casos de rubéola, né, que são doenças também em que já estiveram muito mais controladas aí anos atrás, sobretudo na década de 90, né, que teve uma campanha forte aí de vacinação do SUS. E recentemente tem retrocedido, sobretudo aí pela desinformação. Prezados colegas, farei outros vídeos aí sobre a disciplina 18. Já recomendo que você veja o vídeo em que eu falo aí também sobre como você pode poupar R$7.000 em 2023. Então aí você que já está próximo a receber o seu primeiro salário aí referente ao mês de janeiro, você possa fazer uma economia, porque isso é fundamental, tá bom? Preste atenção aí nos outros vídeos do canal e eu agradeço se você também compartilhar.